Que honra, viu, Silvio? Está aqui. Que maravilha estar aqui. Pastor Fernando, cadê ele? Aqui na mesa de som. Pastor Fernando está ali trabalhando, né? Pastor Fernando, muito obrigado pela confiança. Eu sei o que significa isso. Então, nossa gratidão. Eu estava aqui, Senhor, e encontrei aqui duas pessoas que trabalhavam conosco lá junto, em épocas diferentes, né, Meire? Mas a Meire trabalhou com a gente, ela era menininha, era criança, menor aprendiz. E nós vamos conversar um pouquinho hoje. Primeiro, quem recebeu a minha apresentação inicial, a apresentação que nós tínhamos passado, eu tinha passado uma outra apresentação. Aí eu fiquei para Silvio, perguntando com quem que eu estaria conversando, que eu vou recebendo o convite, vou aceitando o convite, vai virando um rolão na minha cabeça, então eu nem sei muitas vezes, eu tenho que um minuto, um dia antes pelo menos, ligar e perguntar, com quem que eu vou falar? E esse com quem que eu vou falar, dirige o tema que a gente vai falar. E quando a Silvia me falou, olha, você vai falar com as mulheres maravilhosas, empreendedoras, e vão estar ladeadas dos seus maridos mais maravilhosos ainda, né? Mais bonitão. Nós também é bonitão. Nós não temos tanto cabelo, mas nós é bonitão. Mas olha, deixa eu te falar isso. Tem um amigo meu que era calvo completamente, eu falava assim, olha, Deus criou algumas cabeças maravilhosas, nas outras que eu não coloco cabelo. Mas muito bem, então nós vamos bater um papo, nós vamos conversar aqui um pouquinho, né? E vamos ter um tempo, viu, Silvio? Eu gostaria de ter um tempo para a gente conversar mesmo, para perguntar. E eu vou pedir até pegar essa cadeira emprestada, pode? Para colocar aqui, eu vou explicar porque eu tenho uma mania de fazer assim, ó, eu acho charmoso. Primeiro eu comecei porque eu achava charmoso, eu achava charmoso, mas aqui não, aqui. Principalmente quando o cara tá na moda, todo de preto e de sapato sem meia. Meu sobrinho falou que tá na moda sapato sem meia, ficou barato ficar na moda hoje em dia, né? Não precisa de nada, né? Sapato sem meia, nós dois, ó. Aí, ó. Não? Só bem diferente e tal, só tá me faltando uma crão aqui e tal. Então, não, ó. Mas nós vamos falar aqui de coisa séria. Eu queria primeiro, para começar, que aí a gente já alinha quem somos nós, passar um vídeo, que esse vídeo ele é explicativo. Deixa eu explicar um pouquinho o contexto desse vídeo. Nós temos um vídeo lá junto, que quando a gente recebe um cliente, um fornecedor aqui, a gente passa ele. Mas eu resolvi passar esse para vocês. E vocês vão ver que essa linguagem que nós estamos usando aqui, eu estou falando com os nossos colaboradores. E hoje nós temos um pouco mais de 1000 colaboradores. Então, ter um pouco mais de 1000 colaboradores hoje em dia é um privilégio. Imagina você conceder oportunidade de trabalho para mais de 1000 famílias, que a gente não tem parente dentro da junta. Não são 1000 famílias ali representadas, né? Além disso, nós temos ainda representante comercial, que não é colaborador nosso direto, né? Ele é direto, mas ele é pessoa jurídica, ou seja, ele presta serviço para outras empresas. Mais de 400 representantes comerciais no Brasil inteiro. Tem 17 escritórios de representação com gerentes regionais, aí sim, CLT, esparramados pelo Brasil, trabalhando e falando em nome da junta. Por que eu estou falando isso? Vou ser sincero, cara, isso dá uma responsabilidade grande quando a gente dá uma saidinha e vê o que significa isso lá fora. Mas também dá um orgulho muito grande da gente ver tudo isso. Mas finalmente o que eu quero trazer aqui, muito mais do que as duas outras coisas, é uma responsabilidade muito grande com tudo isso que o meu pai começou e que nós estamos ajudando a construir. E que teve a contribuição de muita gente que passou e que está na junta há muitos anos. No meio, o Traiti está lá conosco até hoje. Traiti, né? A junta tem 33 anos, vai completar agora no mês, dia 31 de julho, 33 anos. E o Craig tem 33 anos de história. Começou junto com a gente. Foi contratado aqui na primeira leva de menino que nós contratamos aqui no bairro Planalto. E ele está conosco até hoje. É uma alegria. E nós temos gente de 30 anos lá. Nós temos 12 funcionários que estão conosco há 30 anos. Olha que legal. Esse cara faz ou não faz parte da história? Ele ajudou a construir. Então é isso. Normalmente eu faço esse vídeo no começo, que aí é a linha, né? A gente não precisa fazer tanta propaganda assim da Junto mais, né? Tá todo mundo aqui já com a Junto na cabeça, quando for no supermercado, na casa de festa, vamos fazer festa, vamos comprar tempero, condimento, doce. Mas você né?
E eu aprendi aqui, eu vi que vocês estão ocupados. Olha o tanto de gente vendendo aí. Vou colocar um standzinho nosso aqui também, vendendo pimenta do reino. Bacana. Para falar sobre essa administração moderna, que você, doutora, veio ver, você teve conta disso, né? Está começando um novo momento na sua vida profissional, uma próxima curva do seu negócio, e você falou que o que chamou a atenção foi esse título, né? E para falar de administração moderna, eu vou falar de algumas coisas muito antigas e de algumas coisas que a humanidade fez sempre. E se quiser ter sucesso na vida, tem que continuar fazendo. A administração moderna tem necessidade de ter olhar em coisas simples. E se nós não soubermos olhar aquilo que parece ser simples, por mais moderno que seja, por mais tecnologia que tenha uma organização, e você tem muitas empresas com altíssima tecnologia, mas que não conseguem passar por tanto tempo, ter longevidade e passar para a próxima curva. A nossa preocupação agora na Junco é perenizar o nosso negócio. Uma empresa, ela é fundada numa geração, mas dificilmente ela passa por duas outras gerações. Isso é um grande desafio. Vocês sabem, né, que a mortalidade infantil em empresas é enorme. Segundo o Sebrae, 93% das empresas fecham até o 5º ano. Pensa bem, em cada 100 empresas que abrem, 93 delas fecham até o 5º ano. Quem aqui já abriu um negócio? Já começou um negócio? Ó. Começou um negócio. Aqui também, né? Vocês também estão aí com os seus negócios. Não sai do celular todo mundo, presta atenção aqui, porque eu estou falando com vocês. Olha meu olho. Não quer que eu não, quer que vê eu. Eu ponho uma roupa bonita dessa aí com o sapato sem ver para vocês verem. Vocês ficam vendo o celular? Vocês veem esse Tony Ramos aí. Brincadeirinha, pode continuar, eu sei qual que é isso. Eu sei que essa geração nova agora consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas voltando aqui. Voltando aqui, eu quero dizer o seguinte, é que nós vamos conversar a respeito de coisas que de fato é importante, e para que vocês e para que nós tenhamos sucesso é importante entender e compreender e começar a fazer desde o primeiro momento do seu negócio. Por gentileza, você que vai passar nisso? Primeiro, antes de mais nada, antes de abrir um negócio, se pergunte por quê? Presta atenção. Eu estou começando esse negócio por quê? Eu estou começando esse novo negócio, esse novo emprego, esse novo empreendimento para quê? Por quê? Para quê? Sabe por quê? Porque começar um negócio, pode ter certeza, você vai ter tanta dor de cabeça, você vai ter tanta dificuldade, serão tantos desafios, que se não tiver claro qual é o seu propósito nisso, muito dificilmente você vai conseguir resistir todas as ondas que vão bater nos seus pés. E quem está empreendendo há um bom tempo, sabe do que eu estou falando. Você vai ter muitas dificuldades. Eu lembro de um empreendedor, um homem chamado Moisés. Deus chamou Moisés para uma tarefa. Que tarefa, hein? E logo antes de começar direitinho a tarefa dele, ele chega diante de um desafio enorme. Ele chega diante dele, um mar. Quando ele olhou para a direita, montanha, para a esquerda, montanha. Que mundo velho de gente ali, imagina, que a gente costuma falar isso, mas esquece de pensar que aquilo é realidade, isso aconteceu mesmo. Então eles sentiam um calor de verdade, eles estavam com um calor de verdade, estavam com um sono de verdade, estavam com um cansado de verdade, já estavam exaustos de verdade, e de repente chega a notícia, ó, tá vindo um exército atrás de nós, o faraó não desistiu de nós não, tá vindo aí, ó, eles estão vindo com um carro forte. Imagina para Moisés, começando esse empreendimento, começando essa luta, essa batalha. Vai acontecer isso com a gente. Nós vamos olhar para frente, vai ter um marzão grandão.
Você fala, como é que eu vou transpor isso aqui? Que dificuldade é essa? Como que eu vou conseguir transpor isso? Você vai olhar para a sua direita? Não tem jeito para a direita não está aí na montanha. Vai olhar para a esquerda? Também não tem jeito não. Pode se olhar para trás para existir. Pode se olhar para trás para fechar uma empresa, doutor. Pensa o que significa fechar uma empresa. Chega lá, junto comercial para abrir é legal. Agora para fechar. Eu vim cá fechar minha empresa, tem 3 anos. Vai lá. Não, você traz para mim uma guia. Você paga os impostos. Você não tem mais problema nenhum trabalhista. Traz para mim, vai, traz essa declaração. Ela fala 12 declarações. Para que você trouxer, vai pedir mais 12. Para você fechar e não voltar também na tarefa fácil, não. O inimigo está vindo. O exército. Então pensa bem. Antes de começar, a gente pensa em montar um negócio. Pensa bem. Olha o que eu estou fazendo aqui. Parece que eu estou desanimando vocês. Mas é verdade. Você tem que pensar bem. A Bíblia fala sobre isso. Porque que começa uma construção e não faz os cálculos. Se você tem recurso, e nesse caso os recursos têm que ser muitos, recurso emocional, recurso financeiro, mas especialmente recurso emocional. Se você sabe o que você quer, se você não sabe o que você quer, você vai ter dificuldade. Eu pedi para você consegue dar um zoom aqui, passar a bolinha, até que a bolinha, porque eu quero falar com vocês a respeito, eu vou subir lá. Eu quero falar com vocês a respeito disso aqui, ó. Isso aqui é a essência da junta. Deixa eu contar como que isso aqui foi criado. Nós chamamos o nosso time para falar o que é a junta. Então nós definimos nossa missão, nossa visão, nossos valores. E em 2006, eu estou contando a história aqui real. Em 2006, nós estávamos aqui ainda no bairro Planalto. 2006 aqui no bairro Planalto. Eu viajo no final do ano, numa fazenda, como sempre fazia no final do ano, e fui fazer o planejamento que eu chamava de planejamento estratégico para 2007. Meu jeito de fazer, eu vi um cadernão para fazenda e fui falar quanto que eu precisava vender. Quanto eu vou vender em 2007? Coloquei. O que eu vou vender? Defini certinho um grupo de produto que eu podia crescer, que eu tinha condições de crescer. Onde que eu vou vender? Definimos aonde nós íamos abrir, onde não estava aberto, onde a gente abriu no Brasil, tinha lugares naquela hora ainda que não tinha sido alcançado. Quem que vai vender? Quantos representantes eu preciso? Fiz certinho, mas foi o ano que eu fui mais bonito. Eu fui orgulhoso do meu trabalho. Nossa! Então vai impressionar. Eu estou bom isso aqui agora. Chega no mês de novembro, que é o ano de fazer o momento de fazer o orçamento, chamo o meu time, coloca naquela salinha mesmo, que tinha ali do lado da sua recepção ali, aquela salinha em frente, chamo o time e mostro para o time o seguinte, olha, tá, eu estou aqui para nós conversarmos sobre 2007, presta atenção, isso é 2006, final de 2006, para nós conversar sobre 2007, qual é o nosso desafio para 2007? Antes de eu mostrar meu cadernão, antes de eu mostrar a riqueza de detalhes que eu tinha mostrado dos números, alguém levantou a mão na nossa reunião e falou assim, Paulo, eu posso te dar um conselho? Pode. Rogério Evangelista, você lembra do Rogério? Então, foi bom o personagem que eu vou falar que vocês conhecem. O Rogério levantou a mão corajoso e falou assim, Paulo, por que você não chama alguém que sabe fazer isso? Como assim? Chama alguém para nos ajudar que sabe fazer isso. Porque quando você faz essas metas de final de ano, você coloca uns números que a gente não consegue alcançar. Você coloca desafios que a gente não consegue atingir. Enfim, você não sabe fazer isso não. E olha que eu estava preparado com o meu cadernão. Eu tinha gastado um tempão, energia com aquilo. Mas eu caí na besteira de perguntar para o restante do grupo. O que vocês acham? Ó, meu cadernão, os números. Ano passado foi bom, você vai ser melhor. Eu estou preparado. Só todo mundo concordou com ele. Realmente você não sabe fazer isso não. Paulo, me desculpa, não me perdoa, mas... Conclusão. Ele estava certo. De fato, eu não sabia fazer isso. É a minha especialidade. Aí isso fez com que nós contratássemos um casal para vir fazer o nosso planejamento estratégico. Inicialmente o desejo era nós conversarmos sobre o ano de 2007. E veio o Rubens,
estava aquela professora Exanque, carequinha, e trouxe consigo a Elaine. A Elaine era de recurso humano, mais voltada para pessoas, e o Rubens era um homem de gestão. Vou resumir a história. Nós começamos no início de novembro a conversa, e nós terminamos no início de janeiro, porque ao invés de falar em 2007, nós vamos falar, nós queríamos enxergar 100 anos para frente. Começou, gente, por que a gente não fala em 100 anos? E 100 anos? E quem vai estar querendo 100 anos? Foi exatamente por isso. É porque nós estamos falando, vamos falar de coisas que nós não estamos daqui a 100 anos. A Algar tinha feito, Algar 2100 fez em 99, 2000 e 2100. Mas o que aconteceu? Nós não conseguimos nem pensar em 100 anos. A gente não conseguiu sair do lugar, gastou um dia inteiro tentando sair do lugar, não conseguimos. E eu tinha dado uma única máxima. O que nós falarmos aqui, nós vamos cumprir. Então, cuidado. Prestem atenção com as promessas que nós vamos fazer para nós mesmos. Que aquilo que nós combinarmos aqui, nós vamos cumprir. Amém. Tentamos 50 anos, não conseguimos. Mas nós fizemos um planejamento para 20 anos. Então foi de 2007 a 2027. Quando você faz um planejamento para 20 anos, de tão longo prazo, é óbvio que você vai falar nada de operacional. Primeiro você não sabe nem o que vai vender em 20 anos, quem vai estar usando, que estratégia que vão adotar para chegar nesse em 20 anos, a gente não sabe. Mas quando você faz um planejamento para 20 anos, fica claro algumas coisas. Primeira coisa que fica claro o que você quer ser. O que a Junco quer ser? Quem é a Junco? E o que a Junco quer ser? Quem nós somos? Quem nós queremos ser? Qual é a nossa essência? Qual é o nosso DNA? Isso fica claro. Uma caminhada de 20 anos, se você não souber claramente quem você é, você não vai conseguir chegar. Depois, uma outra coisa que fica clara, quando você faz um projeto de tão longo prazo, é o que você não quer ser. Olha que coisa interessante. Para você escolher o que você quer ser, fica claro também o que você não quer ser. E vou te contar um negócio. Você descobrir e definir o que você não quer ser é tão importante como definir o que você quer ser. Sabe por quê? Porque quando você define para onde você quer ir, olha, o que vem de tentação para te tirar do caminho não é brincadeira. Você define, eu quero ir daqui para São Paulo. Meu projeto, 20 anos, estou indo daqui para São Paulo. Estou fazendo uma analogia para ser simples o raciocínio. Bom, se eu vou daqui para São Paulo e eu vou de carro, então agora eu vou definir minha viagem, vou programar minha viagem de 20 anos. Se eu vou daqui para São Paulo de carro, algumas coisas eu sei que eu tenho que fazer. Primeiro eu tenho que ter um carro preparado para isso, tem que estar com dinheiro para pagar o pedágio, enfim, essas coisas básicas. Mas uma outra coisa é o direcionamento. Se eu vou daqui para São Paulo, para onde eu tenho que ir primeiro? Quem conhece a estrada aqui? Você vai daqui para São Paulo, para onde você vai? Uberaba. Olha que legal. Então, se eu vou daqui para São Paulo, não tem dúvida. Se fosse há 30 anos atrás, teríamos, porque para São José do Rio Preto, que não tinha aqui, que era muito ruim até, não sei aonde, a gente ia para São José do Rio Preto. Mas hoje ninguém tem dúvida. Vai daqui para São Paulo, está placona ali, São Paulo. Beraba, Anhanguera, prestador. Mas sabe o que nós fazemos na nossa vida? Olha que coisa interessante, na nossa vida, que é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Você faz um planejamento de longo prazo que você quer ir para São Paulo. Você sabe que para ir para São Paulo você tem que ir para Uberaba. Mas sabe o que nós fazemos com a nossa vida muitas vezes? Ao invés de nós pegarmos o nosso carro, abastecer e ir para Uberaba, surge uma emergência, surge um incêndio ali em Catalão, e eu pego o carro e vou para Laguarina e depois eu vou para Catalão. Não acontece isso? Eu planejo que eu quero emagrecer. Esse ano eu vou perder peso. E quer perder tantos quilos? Mas não vou, me perdoa. Não, eu vou cair a pau. Vou começar a fazer exercício depois. Aí vem janeiro. O que você está fazendo em janeiro está totalmente contrário daquilo que você definiu como objetivo para o primeiro ano. Ao invés de você ir na direção daquilo que você decidiu, você vai na direção contrária. Isso não acontece com vocês, não? Comigo acontece. De
De verdade. Quantas vezes eu defino um projeto e ao invés de eu fazer aquilo, correr atrás daquilo que eu defini com tanta vontade, eu me vejo saindo do meu projeto e indo atender uma emergência, um incêndio e ir lá no filho. E muitas vezes ele vai para Catalão, chega lá ainda inteiro, acho bom, estou fazendo em Catalão. E aí outra pessoa me chama para ir para Cristalina, para o Brasil, e vai eu para Cristalina, mas daqui a pouco eu volto. E se eu for para Cristalina, em direção ao Brasil, eu estou mais perto ou mais longe de São Paulo? Então bora conversar? É isso que eu vim conversar com vocês. Senhoritas, senhoras, senhores, presta atenção. Não é fácil fazer um planejamento. Nós gastamos 3 meses com 2 profissionais gabaritados para fazer um planejamento, porque planejar 20 anos não é fácil. Deu um trabalho. Foram muitas reuniões, debulhamos muitos números, muitas definições, muita coisa que nós não sabíamos, tinha que correr atrás, tinha que entender, para fazer uma coisa séria. Não é fácil fazer um planejamento. Então a primeira coisa que eu quero convidar vocês, olho no olho. Se você não tem um planejamento de longo prazo, se você nunca pensou nisso, pense nisso. Chega na sua casa, pega na mão do seu marido, no olho dele, se o marido estiver aqui, está mais fácil, né? E fala assim: amor da minha vida, paixão ou loucura, vamos fazer um planejamento para a nossa família de longo prazo? Você vai ver que não é fácil. A hora que você sentar na mesa com o papel, você não vai fazer em meia hora, 1 hora, você não vai fazer um dia, você vai ter que gastar tempo. Primeira coisa que eu te aconselho a fazer. Hoje eu aconselhei um pastor que me procurou, está numa situação de decisão. Ele falou, e eu falei assim para ele: pastor, quem sou eu para te dar conselho? E é verdade, eu me senti assim, eu arrepiei. Eu falei assim: eu estou com temor de falar qualquer coisa, eu estou com medo de falar qualquer coisa. Quem sou eu? Mas vou te dar um único conselho. Se a sua dificuldade é real e eu estou vendo que é, vai agora para sua casa, entra no seu quarto e gasta um tempo na presença de Deus. Busca dele a direção. Eu estou falando com temor. Eu não estou saindo fora de te dar o conselho. Depois nós conversamos. É isso que eu quero te aconselhar. Está pensando em montar um negócio? Está pensando em começar um negócio? E é bonito ver as pessoas que têm sucesso, é bonito ter história de sucesso. Mas pensa bem. Antes disso, pega na mão do seu marido, do seu companheiro, da sua esposa, vai para casa e gasta tempo na presença de Deus. E eu não estou espiritualizando não, viu? Eu falo isso em reuniões de homens de negócio e de mulheres de negócio Brasil afora, porque é verdade. Se você não tiver essa convicção vinda do trono de Deus, para quem é crente, se você não é crente, se você não é cristão, estou falando crente de ser religioso, não tá, senhor? Estou falando de ser cristão, crente em Cristo. Busca essa convicção para ficar sólida a sua decisão. Depois, no nosso caso, nós fizemos 2007 a 2027 e levamos um grupo do tamanho desse aqui, mais ou menos, não foi mais do que esse aqui não, da nossa liderança para Caldas Novas. E as esposas levaram os maridos e os maridos levaram as esposas. A gente falou para levar a família. Passamos dentro da sala, estudamos funcionários, enquanto os maridos e as esposas ficaram na piscina, curtindo a vida. E o que nós estávamos fazendo na sala? Nós estávamos explicando cada quadradinho, qual era a missão de cada pessoa para nós chegarmos no nosso objetivo de 2007, o que nós tínhamos que vender, quanto nós podíamos gastar, para depois nós termos a nossa margem de contribuição, para depois o que nós podíamos ter de custo fixo para chegar no EBITDA, e para isso conseguir aonde que eu tinha que fazer, um quadradinho por quadradinho, depois qual é a responsabilidade de cada um, de cada quadradinho, que tinha um dono. Eu preciso que você fabrique tantas caixas disso, que é isso que eu vou vender. Olha, eu preciso de investimento. Quanto você precisa de investimento? Que máquina você tem que comprar? Essa máquina não funciona. Está ruim, está soltando óleo. O que você precisa? Precisa disso. Então coloca no orçamento aí, por exemplo, chega no financeiro, ela vai precisar da máquina. Senão não adianta mais falar que vai vender. A máquina não vai produzir. Está entendendo a complexidade disso? Então isso não é uma tarefa fácil. Mas lá quando terminou tudo, todo mundo então falou o que precisava, o que não precisava, vamos lá mostrar. E no final do dia,
nós chamamos a família para ouvir a explicação. E aí, quando nós explicamos então o detalhamento do projeto, e aí a gente eu chamava o marido aqui na frente, ele que explicava, não como marido, mas ele explicava como funcionário, qual que era a caixinha dele, qual que era a missão dele, qual que era a responsabilidade dele, o que ele tinha que fazer. Ele falava assim: eu me comprometo com isso. A mulher dele estava olhando. Meu bem, você está se comprometendo com isso? Ela carregou por casa? Não, meu marido é responsável por isso. Você via no olharzinho, apaixonado. Meu marido é. Mas no final, um cutucando o outro. E nós demos uma viagem caso cumprisse um compromisso. Então nós demos um presente para a família. Você vai ganhar uma viagem se você cumprir seu compromisso. O que eu estou querendo dizer com isso? Planejar não é uma tarefa fácil. Mas para você executar o que você planejou, você ir para Araguari ao invés de Uberaba, dá dor no braço. Você manter esse carro no trilho, dá dor no braço. E nós começamos esse planejamento lá em 2007 até 2027 e dividimos em 4 pernas de 5 anos. Então, os primeiros 5 anos aonde nós deveríamos estar. É inclusive isso, só para vocês saberem, tem que ser interessante. Foi isso que nos fez tomar a decisão lá atrás que nós não iríamos construir no bairro Planalto. O terreno que nós tínhamos aqui, se vocês conhecem, então um campo de futebol no fundo, nós tínhamos espaço para construir. Mesmo com muito espaço para construir, nós fomos por distrito industrial, porque aqui a nossa área era de 12 mil metros. Nós tínhamos lá 3 mil metros construídos. Olha o tanto de espaço que nós tínhamos, só que o meu projeto não era para 5 anos, era para 20 anos. Aí vai eu lá na prefeitura, o prefeito era o Abel, o secretário de desenvolvimento econômico daquela época era o Paulo Sérgio, o Dilson Dalpiaz. Fui lá eu conversar com eles que eu precisava de um terreno no distrito industrial e precisava ser de 60 mil metros. Eu falei: como que tamanho é o seu galpão? E, não batia aquilo. Eu falei: prefeito, o senhor não está entendendo, eu não estou falando para agora. Isso aqui é a minha realidade, eu quero que o senhor entenda, é o meu sonho. Você vem comigo, prefeito, fecha o olho aí. Vem comigo para onde nós estamos indo. Aí, coincidentemente, ou coincidência de Deus, que Deus faz ter coincidências, ele vai numa reunião da CIUB e apresenta o projeto para Uberlândia para 100 anos também. E eu apresento porque a Rondon Pacheco tinha que ter tanto viaduto. Isso foi lá em 2007. Quantos viadutos tinha que ter em 2007? Não, desculpa, isso foi em 2008, se eu não me engano. Aí quando ele termina isso, eu era diretor da CIUB, chamo o você pode me receber amanhã na prefeitura? Ah, não, eu vou falar com o senhor em pé. Eu quero 10 minutos do seu pé. 10 minutos. Eu estava até arrepiado do que ele tinha falado. Parece que ele estava falando, que eu estava nas nossas reuniões. Eu chego na sala dele, bato lá, naquela antessalinha. Paulo Sérgio me acompanha, o Paulo Sérgio é meu amigo há 20 anos, ele construiu a junta, inclusive. Chamamos o prefeito, falei assim: prefeito, eu não preciso sentar. Falei: o senhor lembra do que o senhor falou ontem na CIUB? Que o senhor precisa de uma via larga na Rondon Pacheco, que tem que passar, porque o senhor está fazendo um projeto de longo prazo? O senhor entendeu a minha mensagem? Eu não estou falando da junta para daqui a um ano. O senhor tem razão, eu tenho terreno para os próximos 5 anos, mas eu não tenho terreno aqui para os próximos 50 anos. E eu não posso, daqui a 5 anos, estar batendo na sua porta de novo, te pedindo mais uma área. Entendeu, meu filho? O Dilson Dalpiaz, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico, falou: Dilson, arruma um terreno, Paulo. Ele entendeu. E por isso nós fomos para o distrito industrial, uma área de 60 mil metros quadrados, inicialmente com uma construção bem menor, porque nós tínhamos uma visão clara. Tínhamos e temos uma visão clara de longo prazo. E agora, nós estamos em 2024, faltam 3 anos para 2027. E aí, Paulo, por que eu gosto de falar sobre isso aqui? Porque agora estou contando, imagina se eu tivesse aqui em 2008, ia ser fácil fazer promessa que iria acontecer. Mas quando nós chegamos em 2022, era a última perna dos 5 anos, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Depois de uma pandemia, estávamos terminando a pandemia, nós chamamos o time e falamos: pessoal, falta a última perna. E nós vamos fazer uma avaliação se nós iríamos conseguir chegar aonde nós tínhamos definido.
Nós tivemos duas surpresas. Uma surpresa boa e uma surpresa ruim. Surpresa boa. A surpresa boa é que nós estávamos exatamente onde nós planejamos que nós estaríamos. Nós tínhamos crescido percentualmente exatamente aquilo que nós dizíamos que teria que crescer. Não grupo de produto. Produto, nós diversificou muito. Talvez tem pouco a ver com aquela junta que começou aqui. O tanto de produto, nós hoje compramos laticínio, enfim. Não vou fazer mais propaganda nossa não. Mas mudou muito tudo isso. Mudou a forma de vender, mudou a forma de muita coisa. Mas nós estávamos aonde nós tínhamos feito o compromisso de estar em 2022. Notícia ruim. Qual que é a notícia ruim? Sabe qual que é a notícia ruim? É que quando nós olhamos para o nosso planejamento, nós estávamos exatamente onde nós tínhamos dito que estaríamos. Ou seja, nós não nos surpreendemos positivamente também. Nós não fomos excepcional. Nós cumprimos aquilo que a gente tinha comprometido. Mas se tivesse para o Fábio Perry, que acabou de falar agora mesmo comigo aqui, que está até me chamando para um jantar na casa dele daqui a pouquinho, antes de viajar de novo, ele se você estivesse fazendo essa palestra aqui, Start se surpreendeu muito. Aconteceu um monte de coisa na empresa dele que ele cresceu muito mais do que estava esperando. Se eu estivesse falando com o pessoal da Sank aqui, eles cresceram muito mais. Eu não cresci muito mais. Eu cresci. Por que eu estou falando isso? Para entender certinho, que eu não estou só falando a vantagem de estar no mesmo lugar, não. Tem também a desvantagem, mas honestamente é isso que aconteceu. E nós damos glória a Deus por nós estarmos dentro daquilo que nós planejamos. Que crescer dói. E se crescer demais, dói muito. Agora eu quero voltar para o nosso quadro. Em 2022, nós chamamos de novo uma outra empresa, a Fundação Dom Cabral, e a Fundação Dom Cabral nos ajudou novamente. Por que a gente chama gente, viu? Nós passamos por muitas consultorias. E por que a gente chama consultoria? É porque eles vêm nos ajudar naquilo que nós não sabemos fazer. Abri um parênteses aqui. A junta foi construída e constituída por muita gente que somou conosco ao longo desses anos, que sabe muito melhor do que nós. Tem muito melhor que o Paulo, muito melhor que o Júnior, muito melhor que o Onésimo. E eu não estou falando isso para ser humilde, não estou sendo modesto, porque eu não sou muito modesto, não. Ao contrário, eu sou metido pra caramba. Mas eu estou sendo sincero. A junta é uma somatória de pessoas que vieram e deram a seu tempo contribuição do que nós não sabemos fazer. A gente tem que ter humildade de colocar a mãozinha para trás e falar: me ajuda, traz aí o seu conhecimento, faz isso acontecer. E muita gente somou conosco nesse tempo. E aí nós chamamos nesse momento a Fundação Dom Cabral, mãozinha para trás de novo, e falou assim: olha, nós precisamos ver a última etapa do nosso planejamento. Nós temos agora um desafio que está previsto em 2022, que é começar a falar sobre a sucessão. Nós precisamos ter definida a sucessão. A nossa geração envelheceu, a minha geração envelheceu. Envelheceu de que jeito? Tá? Para vocês entenderem bem. Então esse coroão enxuto aqui, bonitão pra caramba, corredor, bom da boca geral. Mas não tem jeito, queridos, eu sou analógico. A minha geração é analógica. E nós estamos vivendo um mundo digital. Então nós temos que trazer essa geração digital que conversa com essa geração digital, e por melhor que eu faça isso, eu continuo com o meu pensamento analógico. E aí chamamos a Fundação Dom Cabral para nos ajudar a fazer essa sucessão, definir quem das pessoas que estavam próximas tinha melhores condições, e tinha que definir perfil comportamental adequado para cada área. Desenhou o perfil antes de ver as pessoas. Eu não quero nem que você conheça as pessoas, define o perfil. Qual o perfil comportamental adequado? O que significa perfil comportamental adequado? É você colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso é importante. Por que isso é tão importante? Pessoal, imagina você pegar o Neymar, para entender bem, ilustrando aqui. Imagina você pegar o Neymar, que é bom de bola pra caramba, e colocar o Neymar de zagueiro. Ele é bom de bola. Eu tenho certeza que ele saberia jogar na zaga. Para quem não entende essa linguagem aqui, mas é futebol, todo mundo no Brasil entende, até você, todo mundo aqui entende.
Então o Neymar na zaga representa um perigo, porque ele não consegue não dar um drible a mais. Ele é maravilhoso para driblar, mas na zaga não é lugar de driblar. É colocar aquela pessoa que é sisuda, carrancuda, séria, não gosta muito de gente, para ser recepcionista ou para ser vendedor. Imagina um vendedor assim. Se você quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra. O produto está aí. É isso, e muitas vezes nós na nossa empresa nós fazemos assim, nós colocamos gente para trabalhar com a característica que não é própria para ele. Ele faz na dificuldade, galera. Agora você imagina colocar o Neymar para jogar no ataque, no lugar que ele é bom para jogar, e além disso ele treina o Neymar, leva o Neymar com um treinador maravilhoso, dá para ele a comida certa, para ele nem engordar nem emagrecer. Depois dá um treinamento adequado para um cara que sabe treinar o Neymar. Esse cara que já tem o dom, já sabe fazer aquilo, nasceu para aquilo, treinado. Aí o Neymar vira o Neymar, o Messi vira o Messi, o Cristiano Ronaldo vira o Cristiano Ronaldo. Na sua empresa, na sua casa, define o seu filho. Qual é o perfil comportamental adequado dele? Incentive ele a fazer a universidade, a faculdade, naquilo que é o perfil dele. Não é o seu sonho, é o dele. Perfil, não existe profissão ruim. Quer ver que não existe? Imagina se o dono do McDonald's viesse conversar comigo e falasse assim: Paulo, eu estou pensando em montar um negócio. Ah, beleza. Que negócio? Mas como é que é? Não, eu quero vender no mundo inteiro. Eu quero ter um negócio internacional. Bom. Mas qual que é o negócio que você está pensando em montar? Eu estou pensando em montar um carrinho de sanduíche. Vou vender lanche. Eu vou olhar para ele e falar: cara, você me perdoa. Um negócio tão local, que depende tanto da sua mão, do seu jeito de fazer, você vai ser tudo, menos internacional. Você vai conseguir aprender a terceira unidade. Mas um cara que vende sanduíche, um carrinho de sanduíche, ele consegue ser uma das marcas mais valorosas do mundo. Como que esse cara fez isso? Eu vou te explicar por que ele fez isso. É porque não importa um negócio. Presta atenção. Ah, meu negócio é ruim. Não existe negócio ruim. Eu podia citar aquele negócio que uma pessoa monta e vai muito bem e outra monta e quebra. Supermercado. Quantos caras de supermercado vocês conhecem que quebrou? Como é o meu negócio? Eu conheço muitos. E eu conheço muitos supermercados que criaram o segundo, o terceiro, a quarta, a quinta loja, sexta e vira rede e o pau cai a folha. Porque não é o negócio, é quem toca o negócio e do jeito que toca o negócio. A advocacia é bom, doutora? Quanto? Mas tem concorrência? Ficou claro esse recado? Vamos voltar para o nosso planejamento. Ô Silvio, você tem aquela plaquinha de falta 5 minutos, falta 10 minutos, você tem nada? Se não, me fala. Para nós eu quero me comprometer com você para combinado? Você vai fazer o seu papel. 2022, nós chamamos a turma e a única coisa que nós vamos... Vou voltar aqui, vou apertar no meta ali, vou dar um antes. Que a única coisa que nós não tínhamos definido na Junco, que da época que nós definimos lá em 2008, não era moda, a gente revisitou a nossa proposta de valor, nós definimos nosso valor, nossa visão, nossa missão, nós não tínhamos propósito definido. Aí nós vamos discutir qual era o nosso propósito. E eu falei que eu queria falar com vocês sobre o propósito. Olha que coisa interessante. De novo eu chamo o time, a gente é invocado para chamar o time tudo. A Junco é muito de nós. Se deixar São Paulo fazer, São Paulo pensar, eu tenho um modelo que eu penso que é a Junco. Porque eu vou discutir com as pessoas quem que de fato é a Junco, que é a somatória desses conhecimentos, eu fico até surpreso. A Junco que é isso? Eu tenho surpresas. Definição do nosso propósito. Aí a gente chega nesse propósito aqui, ó. O propósito da Junco. Que isso? International Corporation. Ela conseguiu dar o zoom lá no treino? Foi comigo, consegui, ó. Vou te levar para as apresentações tudo. O nosso propósito é melhorar a vida das pessoas. Olha que propósito simples. Deixa
Deixa eu te falar, Silvio, eu não queria que esse propósito fosse aprovado. Sabe por quê? Porque era o propósito de muita gente. Eu queria um negócio diferente, eu queria uma frase mais impactante, eu queria um trem bonito. E apesar de mim, a gente não conseguiu sair desse propósito. Sabe por quê? Porque esse é o nosso DNA. Isso é a Junco. Melhorar a vida das pessoas é o que a Junco faz. Eu vou te contar por quê. Sabe como que a Junco começou e por que ela começou? Meu pai morava aqui em Uberlândia. Na década de 70, ele veio aqui para Uberlândia, em 1970, logo depois que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Ele veio para cá para tentar salvar a vida da minha mãe. Minha mãe estava doente, meu pai casou com a minha mãe. A mãe apaixonou por meu pai. Coroa era danadinho. Minha mãe foi professora do meu pai. Meu pai foi peão na fazenda da minha mãe. O meu avô é juqueira. Gente rica lá em Quintana. Aí meu pai foi trabalhar de diarista, pegava empreita, fazer cerca de arame na fazenda do meu avô e montar uma sala de aula lá. Sabe aquela sala de aula que vai todo mundo de primeira, terceira, tudo na sala só? Escola de roça? Minha mãe era professora. Monta uma sala dessa, chama os peão para alfabetizar, e meu pai vai para ser alfabetizado. Chega lá. Sonezão chega lá. Olha a Manuela, que é minha mãe, joga aquele charme dele, aquela mão grossa dele que pega e pá! No coraçãozinho dela, minha mãe apaixona pelo meu pai, chega pro meu avô e fala assim: eu quero casar com o Sonezo. Conversa foi essa, quer casar com o Sonezo. Aí meu avô falou assim: você vai fazer isso de jeito nenhum. E ela quer casar com o Sonel, ela quer casar com o Sonel. O Sonel, se ele quiser casar comigo, eu caso comigo, eu quero casar com o Sonel. Mas meu pai não sabia disso, não, só namorando. Só fazendo o papel dele de ó. E o meu pai acorda, meu avô: então você quer casar com o Sonel? Então vamos lá. Pegou de madrugada uma mula bonita que ele tinha, segundo meu pai conta assim, uma mula bonita que ele tinha, bateu uma casinha de pau a pique na beira de uma estrada, numa região chamada Pau Rosado, de perto dos Patos, em Tutaba, em Guriatã, na região de Guriatã ali, e bate na porta da casa do meu pai de madrugada. Imagina meu pai acordando, o fazendeiro lá batendo na porta dele. Vem cá te perguntar se você quer casar com a Manuela. Falei: só que eu estou sonhando? Manuela linda, maravilhosa, aquela morena cor de jambo, e eu vim cá perguntar se eu quero casar com ela. Isso é sonho, você tá sonhando. Cadê a cama do Faustão? Eu tô de pegadinha comigo. Mas enfim, e o meu pai falou assim: o padre vai vir cá daqui 15 dias, vai casar, então daqui 15 dias vai casar com ela. Ele falou assim: não posso, daqui 15 dias eu não posso para a casa da minha mãe. Meu pai era um arrimo de família, preciso construir uma casinha, eu preciso de tantos dias para casar. Ele deu os tantos dias, negociaram os dias, meu pai fez uma casinha e casou com a minha mãe. A minha mãe infelizmente ficou doente, com Chagas, e aquilo deu uma certa complicação. Meu avô deserdou minha mãe, doutora, naquela época, para deserdar, se ia no cartório e fazer uma declaração assinada por todos, você deserdava um filho. Deserdou minha mãe e fez bem, deserdar, fez bem. Meu pai falou: não pode deserdar, não quer nada seu não, quer ela. É por isso que você essa beldade aqui, ó. Você é de graça. Você acha que você é simples assim? Você ainda. E o pé sem meia? Ah, só eu sei, sapato sem meia. Voltando, a minha mãe, então meu pai aqui em Uberlândia, a minha mãe adoece lá, pega Chagas, chega aqui, meu pai tenta salvar a vida da minha mãe, mudou para cá, para conta da medicina, e em 73 a minha mãe falece aqui, infelizmente minha mãe morreu. Nós somos 5 filhos, eu sou do meio, então nós somos 4 homens e uma mulher. O mais novo, na época que a minha mãe faleceu, tinha 5 anos. O mais velho, 12, e a mais velha, que é minha irmã, graças a Deus eu tenho uma irmã mulher, foi de Deus ter minha irmã mais velha, que ela cuidou da gente, ela tinha 14. E nós estávamos numa situação muito difícil. E quando a minha mãe faleceu, meu pai fez uma promessa para minha mãe, fez um compromisso, que a minha mãe, o papai tomou conhecimento que a mamãe ia morrer 30 dias antes, né? Falou assim: ela tem 30 dias de vida. Então foram 30 dias de conversa. E nessa conversa, falou assim: ela não separa os meninos. E o meu pai? Glória a Deus. Meu pai nunca separou os meninos.
Nós 4 homens dormíamos numa única cama, na cama de casa. A cama de casa não passou a ser nossa, porque nós morávamos no fundo da casa da minha avó, e nós mudamos para Itutaba em função disso. E o meu pai lá teve um sonho. Em 77, meu pai conhece a dona Divina, que é minha madrasta, casa-se com ela e fala para a dona Divina: Divina, o casamento foi arrumado. Alguém chegou para meu pai e falou assim: arrumei uma esposa para você, vai cuidar dos seus filhos. Imagina, meu pai trabalhava do dia inteiro, os 5 filhos ficavam a cuidar da minha irmã. Ô, gente, aquela minha irmã, ela merece beijo todo dia nos pés dela. Teve um único namorado que casou com ele. Minha irmã teve um namorado que casou, e é feio pra caramba. E minha irmã é linda, porque o que ela queria era um homem para cuidar dela. Olha que delícia. E arrumou um cara que casou com ela, o homem mais perfeito que podia casar com ela. Zé Paulo, meu cunhado, é um anjo. Sabe um feio, a Bela e a Fera, mas é um anjo. Diga que vocês vieram, você vai lembrar disso. Ô, gente, ele é feio demais, mas é gente boa. Sabe assim, o Paulo falou também que era gente boa. Não é mesmo? Depois vocês entram no meu Instagram, depois vocês seguem, lá no final tem. Vocês vão ver a minha irmã, linda até hoje. Linda mesmo, uma princesa. E vocês vão ver meu cunhado. Ô, gente, que judiação. Mas ele é maravilhoso. E a minha irmã, então, cuidou da gente, fez esse papel de mãe, e a gente tem uma obrigação maravilhosa para ela. A gente ama a minha irmã, a gente cuida dela por conta disso. E o meu pai nunca separou a gente. Chegou para a dona Divina e falou: Divina, você quer mesmo casar comigo? Deixa eu te falar. A mulher que eu amei foi Manuela. Você quer mesmo casar comigo? Outra coisa, você vai cuidar de 5 filhos que não são seus. E são difíceis. Imagina. A dona Divina cuidou de... Deus colocou a dona Divina na vida do meu pai. Eles têm 50 anos de casado hoje. Imagina. Deus procurou e colocou a dona Divina na vida do meu pai. Todos os nossos filhos que hoje são casados, eu tenho 6 netos, chama ela de vovó. Vovó Divina. Porque ela é a vovó Divina. Ela ria com a gente dava um maior trabalho para ela ria, achava bom. Cuidou da gente com o maior carinho do mundo, a maior simplicidade, é uma pessoa super simples. E hoje o papai é apaixonadinho dela, ele é apaixonadinho do meu pai, os dois andam de mãozinhas dadas, vai para junto de mãozinhas dadas todo dia. Eles têm uma dúzia de cuidadores de idosos, cuida de um idoso, cuida de outro idoso, eles viram um rolo de cuidador de idoso, lá as cuidadoras brigam, mas os dois não brigam, mas calma, são cuidadores, entendeu? Mas o que eu quero dizer para vocês com isso é: o papai começou a junto com um sonho. Ele estava lá em Itutaba, está lá no nosso site, ele estava em Itutaba, desesperado, sem emprego, sem o que comer, acabando o último dinheirinho que ele tinha para comprar pão, morando na situação que eu estou contando aqui, 4 filhos dormindo numa cama só, sem muita condição, acabando o recursinho de tudo que ele tinha. Morando de favor no fundo da casa da minha avó. Ele tem um sonho. Verdade, ele sonhou literalmente que estava vendendo canela, cravo, pimenta do reino, levador, coral, açafrão, comidas moscadas, salmão, lugar para carbonar. Aquelas cartelinhas, porque tinha uma senhora que vendia para ele quando ele estava aqui em Uberlândia. Ele lembrou, de madrugada, ele foi para a dona Divina: Divina, eu tive um sonho agora. Tá todos vendendo aquelas cartelas. Ela não sabia nem o que era. Ele falou assim: olha que coisa de Deus. Ela falou assim: vai correr atrás do seu sonho. Ele nem esperou amanhecer o dia, foi para a rodoviária, pegou o primeiro ônibus de Itutaba, veio aqui em Uberlândia, procurou essa senhora, para resumir, procurou essa senhora, demorou em encontrar, que naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha isso, achou a senhora, contou a história dele que ele estava vivendo para ela e para o marido. Ela falou assim: vou te arrumar as cartelas para você vender. Fez as cartelas perto dele, viu ele fazendo as cartelas, levou uma caixa de cartela de sabão Loma, que é as caixas de sabão para Itutaba, vendeu, voltou aqui, pagou aquela caixa, pegou outra, e foi umas 5 vezes ele fazendo isso, vendendo e pegando a outra, vendendo e pegando a outra. O senhor falou assim para o marido da menina, falou assim: olha, você não dá camisa para nós dois não, eu vou te ensinar a fazer, vou te ensinar onde você compra. Você vai comprar condimento, pimenta do reino, no Boca Quente do Brasil, que é lá atacar de balcão que tinha aqui. Então lá eu vou te ensinar. Apresentou o vendedor, vai vender para ele. Você vai comprar as cartolinas para você fazer, grampo e grampeador na Casa das Linhas, que também é um atacado que tinha aqui em Uberlândia, chamava Casa das Linhas. Os mais velhos estão dizendo assim, ó, que lembra disso? Não é.
ouviu falar, né, Silvio? Ouviu falar. Comprava saquinho no armazém do ponto X, em frente ao armazém Martins da Floriano Peixoto do Senhor Ercílio. Eu nem quero fazer isso. Armazém ponto X. Então eu estou contando, quando a gente conta essa história, eu conto essa história no Brasil afora, as pessoas não conhecem. Agora vocês aqui estão falando de coisa familiar, que é verdade. Meu pai pega um quilo de cada coisa dessa, coloca dentro de uma caixa de ovo, daquelas ovos do Planalto, grande Planalto. Coloca isso, leva em Tutaba, chama os filhos. Olha que cena, gente. Ele chamou os filhos e falou assim: olha, fez uma reunião com você, falou assim: olha, eu trouxe essas cartas, essa caixa aqui, abriu, mostrou que tinha 1 quilo, em vez de vir as cartelas prontas, agora tinha quilos de pimenta para nós fazer. Vou ensinar vocês a fazerem, eu vou vender. O Paulo, que sou eu, vai vender aqui em Tutaba, eu vou vender na região com caixa nas costas. Meu pai nem sabia dirigir. Paulo vai ser o vendedor aqui. Nós tínhamos uma bicicleta cargueira, que nós tínhamos do armazenzinho que quebrou aqui. Eu andava na bicicleta cargueira e meu pai andava a pé. E eu vou criar vocês com isso aqui. Eu vou dar escola. Quem quiser estudar, vai estudar. Deus me deu um sonho que eu vou criar cada um de vocês. E Deus honrou. Sabe por que o papai então começou a vender nas cartelas? Porque ele queria melhorar a vida dos 5 filhos. Começamos a junto. Eu vou dar um salto. Papai vendeu cartela há 10 anos com caixa nas costas, andando de ônibus. 10 anos. Pegava o ônibus na segunda-feira de madrugada e voltava na sexta. E a dona Divina cuidando de nós lá, empacotando os condimentos, eu vendendo as cartelas lá em Tutaba de bicicleta. 10 anos fazendo isso. Os filhos foram crescendo, cada um tomou um na vida. Eu fui trabalhar no banco, fiz carreira no Bradesco, a Bradesco Previdência Privada, entrei na Bradesco Previdência Privada, fiz carreira rápido, eu era bom vendedor, tinha aprendido a vender pimenta do reino. Fiz carreira tão rápido que em 5 anos eu fui de vendedor a superintendente do Bradesco em 5 anos. Porque o Bradesco naquela época permitia para abrir na agência demais, né? Porque a gente era bom não, porque senão eu via qualquer um. E a gente ia sendo promovido se você estivesse disposto a isso. Eu estou economizando essa história porque ela não é importante. O importante agora é voltar para a história da Júlia. Aí em 90, na verdade, o meu irmão, Sonezinho Júnior, nós somos 5, ó. O Roque, que já morava em Uberlândia, já estava casado. Casou aqui em Uberlândia. A minha irmã, a Ana Helena, já tinha casado com o Zé Paulo, que o bonitão que eu falei para vocês. E eu também já estava casado. Meus 2 irmãos, o Sonezinho casado, o Júlio solteiro ainda, eles chamam esses 2 aqui que eu falei, são os verdadeiros empreendedores, chamou o Roque, chamou a Ana Helena, o Zé Paulo, para montar um negócio. O Roque, como eu estava estabilizado, e a Ana Helena também não quiseram mexer com isso. E foi lá, eu estava morando naquela época em Varginha, no sul de Minas. Estava no Bradesco lá tinha uma diretoria regional, era lá a minha diretoria regional. Tinha 37 agências que eu coordenava na região lá. Tinha um motorista particular, andava de diplomata, de Comodoro, na verdade. Comodoro era uma pala preta, era chique demais. Um motorista, imagina eu, tinha 22 anos de idade, pala preta. Ah, você não tem ideia. Pele gravata, chegava na agência, o superintendente chegou, um meninão de 22, 23 anos de gente, era bonito demais. Eu tinha 1,90 m, olho azul. O cara que anda de terno, cheiroso, de motorista e de Comodoro, ele tem 1,90 m, ele tem olho azul, não tem jeito. Voltando aqui, eles me chamam e contam o projeto. Nós queremos começar a fazer do negócio que meu pai faz uma empresa. Aí me conta mais sobre isso. O resumo: nas minhas férias, eu vou para Uberlândia, eles já tinham um protótipo, já tinha a marca, o Júnior que escolheu a marca, ele já tinha a marca junto, só que eles faziam o pacotinho, os condimentos, era só condimento naquela época, tinha os condimentos, ele carimbou a marca, tinha um protótipo, já estavam vendendo, começando a vender, e eu nas minhas férias venho aqui em Uberlândia, e vou visitar então os atacados distribuidores para ver se isso fazia sentido. Eu pego essas amostras, ligo com o Martins para tentar marcar com esse. Sabe como é que marcar com o Martins? Não tem jeito, né? Eles não atendem, eu ligo.
o Assis Martins da Costa, que é irmão do Euripides, depois até foi representante nosso. Então estou contando gente que está vivo e ativo aqui. O Assis, que era o comprador da minha linha, ele não quis me atender, eu liguei e falei, fala para ele que é o Paulo da Johnson que quer falar com ele. Paulo da Johnson ele atende, marcou a visita, e eu vou lá com o Paulo da Johnson. Ele falou assim, Paulo da Johnson, não, você entendeu? Não é Johnson, é Junco. Não, mas é Johnson, Junco. É a primeira vez que ele recebeu o Paulo quando eu boto isso. Normalmente as pessoas se vão olhar para mim e falam assim. Logo numa igreja, um povo batendo palma. Pastor, não, pastor. Já foi lá. Você tem que essa turma aqui, verdade? Mas foi do jeito que eu estou contando mesmo. Aí eu falei, não, mas já que eu estou aqui, eu te falo o que eu quero. Eu preciso te vender isso. Papai, olha que coisa de Deus. O irmão dele, o Euripides, era sócio de uma fabriqueta que vendia condimento, ele queria vender aquilo. Ele falou assim, me compra a maquineta aqui para você fazer. Eu fui lá, comprei a empresa dele, eu dava um dia para no Bradesco, ia pegar meu acerto, comprava o fundo de estoque dele lá, e a gente começou, isso me encorajou a sair do Bradesco, e nós começamos aqui em Uberlândia, em 1991, a gente na verdade veio para cá em 90, mas em 91 nós começamos aqui em Uberlândia, aqui no bairro Planalto. Nós alugamos um prédio aqui onde era, hoje é o Correio, que era a distribuidade do Camilo, da distribuidora 2000, até hoje é deles, só Gerson Farol de Serrara, neto do Francisco Rodrigues Serrara, que dá origem à rua. Alugamos ali, colocamos uma dúzia de coisas, uma dúzia de mesas, convidamos os meninos para trabalhar, e nós começamos a fabricar, porque nós tínhamos fechado o negócio com o Martins. Então essa visita rendeu uma venda, que me deu coragem de sair do banco, pegar o acerto, que nós começamos a junho em 91. Colocava no escritório de contabilidade, umas caixinhas de madeira, e colocava aqueles folhetinhos bíblicos, e ia lá abastecer essa caixinha. Numa dessas visitas, uma mãe chega para ele e fala assim, pastor, e ele não era pastor, quero que o senhor ore pelo meu filho, eu estou com um filho que está com um problema de droga. Meu irmão vai lá, conhecer esse rapaz, conhece o rapaz, começa a conversar com ele e vê que precisava daquele rapaz, precisava de ajuda mesmo. Jovem ainda, e sabe o que meu irmão faz? Pega esse rapaz e leva para dentro da casa dele, que não adiantava tentar resgatar esse moço onde ele estava, no bairro que ele estava. Passa uma semana, o rapaz fala assim, pastor, o senhor não for lá buscar meu amigo, ele vai morrer. Inclusive vai morrer porque ele está com problema de dívida lá no bairro. Meu irmão vai lá visitar a família, conversar com a família. Eu estou resumindo a história comprida. E pega mais um e na casa dele. Agora você imagina, ele estava morando na casa dele com dois jovens que ele não conhecia usuário de droga. Eu, que nem convertido era, não tinha tanta fé assim, falei, rapaz, você está doido? E aí nós alugamos uma chácara em Tutaba, ele foi para lá, para essa chácara em Tutaba, e no final do ano sabático dele, ao invés de ter 2, tinha 7. Ele foi pegando gente. Terminou o ano sabático dele, posso voltar para Uberlândia para trabalhar, mas o que eu vou fazer com esses 7? Aí muda para Uberlândia, a gente aluga uma casa aqui no bairro Planalto, e começa a Ciane aqui no bairro Planalto, uma casa alugada. Uma das pessoas que foi para Itutaba foi um casal. Eram 7 homens e tinha uma mulher, que foi um casal. A Silvana e o Paulo. Eles são de Pirassununga, na verdade são de São Carlos, mas vão morar em Pirassununga, São Paulo. E o pastor lá mandou esse casal que estava com problema de droga lá. Esse casal veio para Uberlândia, para Itutaba. De Itutaba vieram para Uberlândia. Chegou aqui, se recuperou, começou a trabalhar aqui vendendo frango assado, frango na brasa, e foi buscar os filhos deles em São Carlos, que nunca tinha morado com eles. 2 filhos. O Johnny e o Jimmy. O Jimmy, bem menino, chegou, começou a frequentar, reunir na igreja que nós nos reunimos, aí eu já era convertido, já tinha me convertido nesse ano.
E o Jimmy, da adolescência, começa a namorar minha filha, Débora, e casou com a Débora. O Jimmy é pai de 2 netas minhas, portanto, meu filho. Então, o casal que foi para Ituutaba no começo do trabalho, hoje é meu consolo, você quer chamar isso? É sogro da minha filha. Olha o tanto que Deus é maravilhoso. Entendeu o que significa um propósito? Sabe por que meu irmão começou esse trabalho levando 2 pessoas para a casa dele? Porque ele queria melhorar a vida das pessoas. Hoje, quem conhece a CIAME sabe disso, nós temos 120 alunos lá na CIAME, já passou por lá milhares de pessoas. Eu poderia passar aqui à noite contando história de pessoas que foram recuperadas. Eu vou contar só um. Nós temos uma fazenda no sul do Pará, doutor. E eu e meu pai viajava comigo naquela época, uma coisa de 10 anos atrás, e 1.400 km aqui lá, a gente ia conversando. Imagina tanto assunto de 1.400 km dirigindo. E eu perguntei, pai, isso é muito sistemático, isso é muito sério, isso é pouca conversa, de pouca gente. O senhor tem amigo, pai? O senhor tem amigo assim de verdade? Ele parou, pensou, dá para contar nos dedos. E dos 5 amigos que ele falou que dava para contar nos dedos, um deles, ele foi falando os nomes, falou Gilmar. Gilmarzinho é meu amigo. Senhor Gilmar. Gilmar Cândido. Falei, pai, olha que maravilha. O senhor lembra quem é o Gilmar? Deixa eu contar para vocês quem é o Gilmar. O Gilmar era um mendigo de rua. Ele estava mendigando, tomando aquelas guaranazinhas dele cheio de pinga, na época da Copa do Mundo, ou de um jogo do Brasil, na Avenida Embaúbas. Essa aqui é Embaúbas, as 2 pistas. O quartel passa aqui. Então, olha que delícia. Então, estou na rua Embaúbas. Ele estava nessa rua aqui, lá perto do quartel aqui de 2 pistas, no meio do jardim, lá perto da rua do quartel lá. Ele estava debaixo de uma árvore, bêbado, barbudo, cabeludo. Nós estávamos indo para assistir o jogo do Brasil, atrasado, saindo da junto aqui, para esse jogo do Brasil, na moral do Jardim Patrícia. Meu irmão veio e falou, para um pouquinho, esse rapaz está morando aqui. Só Nezinho, é o Onésimo. Rapaz, o jogo está começando. Agora não tem para esse homem. Ele vai estar aí amanhã. Não, para agora. Para o carro, vai lá, pega o seu Gilmar, chama o seu Gilmar. Gilmar, como é que o senhor chama? Chama o Gilmar. Barbudo, cabeludo, sentado. O senhor quer ajuda? E eu torcendo para o Gilmar para que não queria agora. E o seu Gilmar fala assim, eu quero. Você topa aí comigo? Para uma casa de recuperação? Eu topo. Mas lá não pode entrar pinga não tem problema não. Pegou o colazinho ali, vamos embora. Vamos? E ao invés de nós ir para o jogo do Brasil, nós dá a volta e volta para Ciane, que é ali no... Ciane não, na verdade é na saída de... Porque tem um de Santa Mônica também. Saída ali para Prata, Chácaras Panorama. Nós vamos lá, foi dar banho no Sr. Gilmar, passou o primeiro tempo do jogo, e o Sr. Gilmar depois recuperou, virou cozinheiro da Ciane, começou a trabalhar lá junto, né, trabalhando conosco há uns 14 anos, 15 anos, 16 anos, não sei, até um tempo que o Sr. Gilmar trabalha com a gente lá, é presbítero na igreja, casou com a Dezinha, e é melhor amigo do meu pai. Está nos 5 dedos da mão do meu pai. Sabe por quê? Porque nós temos um propósito. Dá para entender o que eu estou falando? Então, nunca pode ser o nosso propósito você ganhar dinheiro, você ganhar a marca do mundo. Não é isso não, gente. Não se trata disso. Então, você está pensando em começar um negócio? Pensa bem qual é o seu propósito. Porque se o seu propósito for... Não pode mexer com as outras telas não, viu? Chega aí. Vai acabar o meu tempo. Mas eu quero terminar falando com vocês. Quando você me convidou, senhor, para vir aqui conversar, vocês me desculpam o alongar do tempo. Desculpa na sexta-feira, vocês estão vindo aqui por tanto tempo isso, mas eu queria muito, muito mesmo, que vocês saíssem daqui com um pensamento. Não é para mim nem por mim, é por você. É você chegar na sua casa e ter clareza do que significa a sua vida. Você está aqui para quê?
Sabe de uma coisa? O salmista Davi, ele teve essa interrogação. E aí quando ele estava lá na cabeça dele com essa interrogação, aí ele falou assim, olha, falou para Deus, Senhor, mas que coisa maravilhosa. Quando eu era ainda uma figura informe, sem forma nenhuma, é assim que ele fala, lá no ventre da minha mãe eu não era nada, eu era aquele ratinho que significa um óvulo, quando o esperma pega o óvulo da sua mãe, ninguém sabia nem quem eu era, mas ele falou assim, Senhor, mas o Senhor já sabia. E um detalhe, o Senhor sabia, não vou pisar na sua bolsa não, viu? O Senhor sabia, presta atenção, e além disso, estava escrito o que o Senhor queria de mim. Sabe por que você está aqui nesse mundo? Eu não sei seu nome, sei o nome de vocês. Eu não te conheço. Mas eu queria te falar uma coisa. Eu quero que você leve a sério isso. Deus te conhece. Deus conhece cada cabelo que você tem na cabeça. E nenhum deles cai sem Deus permitir. Você foi gerado, foi escolhido o seu pai e a sua mãe para gerar você. É assim que a Bíblia fala. Então você não é fruto de um acaso. Então presta atenção, olha que coisa maravilhosa. E hoje você está aqui, eu queria que você pensasse, por que Deus te criou? Porque Ele tem um propósito para você. Deus sabe exatamente o que Ele quer, o que Ele espera de você. Presta atenção, mas presta atenção mesmo. Se você está entrando nesse mundo de política, sem saber certinho qual é o seu propósito, pensa bem e não entra. Porque não vale a pena. E para fazer a vida valer a pena, Silvio, você tem que fazer isso com direcionamento, e não é de brincadeira não, gente, presta atenção, que a gente muitas vezes fala, não, mas é você mesmo com você mesmo, entendeu, doutora? E é verdade, está pensando em aumentar seu negócio para quê? Para ganhar mais dinheiro, para comprar mais um carro? Você vai conseguir usar mais 10 sapatos? Você não leva centopeia, tem 20 pés para usar sapato. E a gente muitas vezes vai nessa, eu falo isso, sabe quantas camisas eu uso? Pouca demais, ou não usa muita camisa, tem muitas lá, tem, eu uso poucas, a gente usa as mesmas, não é assim? Então nós não precisamos de muito sapato, nós não precisamos de muita camisa, nós não precisamos de muita coisa, nós não precisamos. Mas o que nós precisamos para ser feliz é ter a certeza que nós estamos no centro da vontade de Deus. Então eu vou terminar como eu comecei, te perguntando, qual é o seu propósito? Sabe por que é? O propósito da Junta tem a melhoria das pessoas? Porque quando nós não éramos nada ainda começando aqui, a gente começou essa caixa de interação. Que quando nós, já era o terceiro ano, sabe? A gente tem 27 anos esse ano. A Junta tem 32, então nós tínhamos 5 anos de existência. Mas era o 5º ano que a gente falava assim, ano que vem nós começa. Não, ano que vem nós começa projeto social. Não, nós vamos honrar a Deus, vamos começar. No 5º ano, o Anélio falou assim para nós, vamos começar quando? Vamos começar agora. Nós já tínhamos no ano sabático dele, nós já tínhamos o desejo. E nós nunca pensávamos que seria uma casa de recuperação. A gente pensava no orfanato, pensava na creche. Ninguém tinha mais usuário de droga, não conhecia isso. Eu nunca tinha visto uma maconha, eu nunca tinha nem visto isso. Mas Deus sabia exatamente o que Ele esperava da gente. E aí vamos começar agora, com o recurso que nós temos. Então eu quero terminar te dizendo, se você não está claro qual é o seu propósito, faz o que eu falei para o pastor lá fazer. Olha que coragem, pastor, entra no seu quarto em silêncio, busca o direcionamento de Deus, e nos pés do Senhor, procure entender o que você está fazendo aqui. Deus tem um propósito na sua existência, eu não sei. E talvez você não sabe. Porque a gente passa uma vida sem se perguntar. A gente vai levando a vida. E é possível isso. A gente gastar uma vida inteira sem a gente ter clareza de qual é o nosso propósito. Eu quero terminar. E se você conseguir, diante de Deus, descobrir qual é o seu propósito, eu vou te dizer. Você sabe qual que é o melhor lugar para se estar? Presta atenção nisso. Qual é o melhor lugar para você estar?
o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Eu estou falando isso que todas as vezes que eu saí desse centro da vontade de Deus, eu descobri que era um lugar ruim, independente de onde você esteja. E quando você está no centro da vontade de Deus, você pode estar passando fome, mas está gostoso, porque você está no centro da vontade de Deus. E eu não estou falando isso porque estou na igreja, não, gente. É porque é uma verdade experimentada. Então procure entender, compreender na presença de Deus para o seu propósito. Aí sim você vai montar um negócio e ele será bem sucedido, porque você está no centro da vontade de Deus. E o seu propósito, o seu negócio é servir a Deus através disso. Nós começamos o Júnior falou a respeito disso. Nós começamos agora no ano passado, em função da pandemia, se começou na pandemia, no Instituto Junco Sonezão. Se é de hoje, não tem dependência da ajuda mais. Isso é uma vida própria. Virou um filho, tem a vida própria. Nós olhamos para isso e até descansamos, passamos um ano descansando. Não tem mais dependência mais. É lá e vai, nós começamos o Instituto. E olha, ir na África e ver a necessidade que tem ali, vir aqui em Uberlândia, nos bairros distantes, ver família de fato passando fome. Nós assistimos uma cena, chegou na casa, no Rio de Janeiro, em Viópolis. Nós temos um DVD, o cara gravou sobre isso, eu disse um missionário que está lá, gravou sobre isso, eu só cheguei lá em casa, com a cesta, a mulher debruçou o joelho e falou assim, como Deus é maravilhoso. Ele orou, eu falei, eu orei hoje. Ela estava derretendo caixa de papelão para dar alimento para os filhos, porque ela tinha ouvido falar que a celulose da caixa de papelão alimenta. E os filhos dela estavam com fome sem comer algumas horas. Ela estava derretendo caixa de papelão que ela pegou na porta do supermercado, que ela não queria pedir para dar de alimento ao filho, e chegou uma cesta básica. Quando eu dá esse relato, você não tem ideia, a gente chora mesmo. E tem aquela convicção, nós estamos no centro da vontade de Deus. A gente cresceu, verdade. Hoje tem vida boa. É a mulher mais linda do Brasil. Você não gosta da minha mulher ali. Tem 4 filhos, presente de Deus. Tem 6 netos. Olha que delícia. Todos eles estão ficando quietinha. Mas a gente não pode descansar. Deus, minha mulher linda, maravilhosa, dormindo do meu lado, cheirosa, trem bom, vocês imaginem. Minhas 4 filhos dormindo, cada um na sua casa. Mas tem gente que está dormindo com fome. Então nós não podemos, como cristãos, agora falando de vocês como cristãos, descansar, pensando que só basta resolver o meu problema. E se você estava aqui hoje preocupado porque você está sem emprego, ou preocupado porque você está atravessando um probleminha, meu querido, presta atenção. Deixe de ser egoísta e entenda que talvez o seu problema não é tão grande assim, perto de alguns problemas que a gente vê aí. Deixe o seu egoísmo e comece a trabalhar para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Você vai estar tão envolvido nisso que os seus problemas vão diminuir. Deus abençoe. Tá